Bem, no primeiro vídeo nós iniciamos lendo o texto de Levítico 23, versículo 1 e 2, que diz: O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. E lendo esse texto nós ressaltamos que as 7 festas listadas eram rituais, sombras do que haveria de vir, apontando para uma mensagem profética que o próprio Jesus iria cumprir. É como se cada festa fosse um ensaio geral que representasse um estágio da vida de Jesus. Por exemplo, quando atores ensaiam numa peça de teatro, eles realizam vários ensaios com as mesmas falas, os mesmos figurinos, mas o dia que o espetáculo vai ser apresentado é o dia especial. E as festas eram assim, eram feitas a cada ano, os mesmos rituais, os mesmos símbolos, mas assim, a vida de Jesus acabou cumprindo mesmo profeticamente cada um desses elementos das festas, né? Colossenses 2,17 diz: esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Nós vimos que as 4 primeiras festas, Páscoa, Pães Ázimos, Primícias e Pentecostes, elas ocorriam na primavera e apontavam para a primeira vinda de Jesus, que já aconteceu. Ou seja, profeticamente, essas 4 festas já se cumpriram. Depois passava-se um longo intervalo de tempo e lá para o final do ano, no outono, aconteciam as 3 últimas festas: trombetas, dia da expiação e tabernáculos. Elas aconteciam no outono e apontam para a segunda vinda de Jesus. Nós vamos chegar lá. A primeira festa era a Páscoa. Vimos que Jesus morreu exatamente nessa festa. Na Páscoa, o povo judeu lembrava da libertação do cativeiro do Egito. No dia em que foram libertos, eles sacrificavam um cordeiro, usaram o sangue nos umbrais das portas e depois assavam a carne do cordeiro para jantarem em família. E Jesus foi crucificado exatamente no dia da festa da Páscoa. Ele é e foi o Cordeiro de Deus. Por meio do seu sangue nós somos livres da escravidão do pecado. 1 Coríntios 5,7 diz: porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro marcava a porta dos israelitas, o sangue de Jesus também nos marca. Jesus era o próprio Cordeiro que seria sacrificado. É o Cordeiro da nossa Páscoa, que nos torna livres do Egito, do império das trevas. E assim Jesus cumpriu integralmente o significado profético da primeira festa, sendo o próprio Cordeiro da Páscoa. Hoje nós vamos partir para a segunda festa, que é chamada de Festa dos Pães Ázimos. Também alguns chamam de Festa dos Pães Asmos. As duas expressões estão corretas. Pães ázimos ou pães asmos são pães sem fermento. Essa festa está totalmente ligada à Páscoa, porque a Páscoa se iniciava num dia e no dia posterior já começava a festa dos pães ázimos. E ela tinha uma duração de 7 dias. Quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito, ele disse ao seu povo: durante 7 dias vocês vão comer pães asmos. Vemos isso lá em Êxodo 12:15. E o versículo 39 até nos explica algo mais. Diz assim a palavra: com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. O processo de levedar, de fermentar o pão, levava tempo. Os israelitas não tiveram tempo quando deixaram o Egito. Por isso, acabaram comendo pão sem fermento. Para a nova vida que teriam, não deveriam levar nada que representasse
que lembrasse o passado no Egito, inclusive o fermento que era utilizado lá. O fermento era símbolo do pecado, símbolo da vida de escravidão no Egito. E os pães asmos, os pães ázimos, nos faz lembrar que precisamos remover e evitar o pecado, simbolizado pelo fermento em todas as áreas das nossas vidas. Agora lembre-se, Jesus morreu na Páscoa. Por volta das 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito. Vamos ler? Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Irmãos, glória a Deus por aquele dia, porque agora o homem estava livre para se aproximar de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado para que tivéssemos acesso direto ao Pai. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Preste bem atenção aqui. Aqui nós temos o relato de que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus logo ao cair da tarde. Você se lembra do que nós falamos no primeiro vídeo? O dia do judeu começava às 18 horas. Então, na viração do dia, acabaria a Páscoa e iniciaria a festa dos pães ázimos. Era o dia sequente ao dia da Páscoa. E justamente no cair dessa tarde, José de Arimateia pede o corpo de Jesus para que ele pudesse sepultar o corpo do seu Senhor. Jesus foi sepultado depois das 18 horas, já na festa dos pães ázimos. Vamos continuar a leitura. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Jesus morreu na Páscoa e foi sepultado na festa dos pães ázimos. Jesus fez muito mais do que apontar a presença do fermento do pecado em nosso coração. A palavra diz que ele próprio se fez pecado por nós para nos tornar justos. Ele foi sepultado exatamente na festa dos pães ázimos e retirado dentre os homens. Ele se tornou o próprio fermento que deveria ser eliminado. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Da mesma forma, Pedro confirma que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E dessa forma, sendo eliminado, na figura do fermento eliminado, Jesus é sepultado profeticamente na festa dos pães ázimos. Lindo isso, né? Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ter a chance de nos aproximar do Pai. Aleluia.